Salve, salve, analítica e analítica de plantão, belezinha? Tá no ar, tá valendo mais um episódio do Analytics Talks, hoje para falar sobre e-commerce, como mensurar, otimizar, maximizar a sua conversão e suas vendas. Como sempre, ele ao meu lado, o senhor do Tag Manager, aquele a qual a mensuração e o tagueamento pede bênção, Luciano Fialho. E aí, rapaziada, podcast presencial. Porra, é outra parada, né? Sempre melhor. Hoje a gente tem um convidado aqui, cara, que tem várias formas de chamar, é um amigo nosso, o Rafael Guerra, profissional de e-commerce há anos, parceiro da gente, já foi cliente nosso, hoje é parceiro comercial da gente, o cara que é um doce de pessoa. Exato. Primeira pessoa que eu vi que comprava na Amazon gringa, olha aí. e não na brasileira. E além de tudo... Naquela época. Isso aí. E é um doce de pessoa, Rafael Guerra, seja bem-vindo ao nosso podcast, cara. Muito obrigado, senhores, boa tarde. Vambora, vamos falar com esse pessoal. Se apresenta um pouquinho pra rapaz aí te conhecer, ver sua vasta experiência e explica um pouquinho o que é o Sinatra. Boa. Cara, tem 18 anos de e-commerce, então desde e-commerce era tudo mato. Começou na época das cavernas. Comecei logo depois da Amazon. 18 anos tocando e-commerce, operações de pequenas, médias até operações gigantes. Vamos falar um pouquinho, né? DPSP, Drogaria São Paulo e Pacheco, quem mais? Vamos falar. Shoulder, Hortifruti Natural da Terra. Mais algumas. O que mais aí? Porra, Que eu pedi de desconto no Natural da Terra, não arrumei, né? Não conseguiu, né? É, desconto é difícil, mas pelo menos a gente entrega legal. Entrega bem mesmo. E nos últimos 2 anos saí um pouquinho do varejo, bem pouquinho, e comecei o Sinatra. Sinatra é para ajudar esse varejista que sofre muito no Brasil hoje, principalmente com falta de margem. A gente sabe que tem muito problema operacional dentro de uma equipe de varejo, e o Sinatra é o agente de AI que vai aumentar aquele time e resolver o problema que esse varejista tem. Pô, o cara já foi da Monkey Biz. Monkey Biz. Faz tempo. Super Prix. Eu conheci na época da Monkey Biz, eu acho. Super Prix. Super Prix, muito Pneu forte. X. Pneu X. Pneu X. É a loja de pneu do Elon Musk. É. Pneu X. Monkey Biz na época que o dólar era menos de R$2. Menos de R$2. Só Gostou, importado. saudade. Foi do Super Prix. Drogaria São Paulo e Pacheco. Hortifruti. Shoulder. Hortifruti. O que mais? Pode esquecer alguma coisa aqui? Se contar consultoria, são mais de 40 empresas. Só um pouquinho disso, porque, como sempre, né, Luciano? A gente chama alguém pra eu e você, meu irmão. A gente é a nossa vida de host, é a melhor que tem. Quando o nego me chama pro podcast, eu penso 2 vezes. Pô. Eu falo assim, pô, lá eu que respondo. É, lá tá eu ligado? que vou ter que falar, né? Aqui não, aqui eu só jogo a jabuda e o cara fala. Rafa, seja bem-vindo ao nosso podcast pela primeira vez, finalmente. O senhor aqui em casa. Então, Luciano, vamos liberar um mimo pra ele rapidinho já aqui. Pô, um mimo básico, tu já tem tudo. Então a gente só vai constar mesmo. Só pra constar. Tipo assim, é mó sacola gigante, mas tu vai abrir, não tem porra nenhuma. Porque realmente não tem mais, só as coisas de patrocinador mesmo. Não tem presente pra dar pra ele mais. Que isso, É. aí sim, muito forte, hein? Muito Aí. forte, Coffee Mais. Aí, Forte. uns adesivinhos chatos E aí. os adesivos da melhor empresa Aí. de dados do Brasil. Né? Porra, é isso aí, né? Porque se não for, Esses eu não tu tá tinha mentindo. ainda. Nem sabia. Não, que são podia. novos esses. Aí. Porque se não for, tu tá mentindo, porque tu contratou em todas as empresas que tu passou, né? É verdade. Então alguma coisa tá errada. Alguma coisa eu gosto, né? Eu também acho. Cara, mais uma vez, obrigado. A gente trouxe uma colinha aqui, né, Luciano, de alguns dados pra gente falar sobre e-commerce. Entender não só sobre, tipo, dica, mas a gente debater um pouco mais sobre essa questão de e-commerce como um todo, né? Então, eu fui pesquisar algumas coisas aí do mercado e uma delas que eu peguei foi um estudo recente até da Nuvem Shop Next. A galera que lembra, né? A Nuvem Shop Next é para quem fatura acima de 100 mil no e-commerce. Então, eles fizeram uma pesquisa com essa galera. E eles entenderam que 55% dos e-commerces alegam que o maior problema dos sites é a baixa taxa de conversão. Ou seja, do universo Nuvem Shop Next, dos clientes da Nuvem Shop que faturam acima de 100k, a principal reclamação, 55% desses clientes alegaram que o maior problema que eles têm é a baixa taxa de conversão. Ou seja, surreal, né? Beleza, a gente pode entrar nos cenários do que é baixa e tal. Ok, mas acho que é um ponto inicial de debate legal pra gente, que aí já começa a minha primeira pergunta aqui, Rafa, que é como é que a gente faz, de fato, como você fez durante anos e você ainda faz hoje com o Sinatra e ajudando outros e-commerces, como é que a gente, de fato, analisa e consegue entender esses pontos de melhoria da taxa de conversão? A galera costuma muito olhar a taxa de conversão como preto no branco, né?
eu trago gente e tenho que vender. Parece que sempre que eu vou trazer gente, eu vou acertar o público e sempre vou estar vendendo. E existem vários pontos ali de uma jornada de compra que deve ser avaliado para olhar essa taxa de conversão no final. Então, até, na minha humilde opinião, do Luciano e de outros amigos aí de mercado, esse negócio de otimização da taxa de conversão não existe. Você otimiza a jornada de conversão, não a métrica em si. Porque às vezes você melhora um ponto, mas o outro ponto quebra, não melhorou no final a taxa de conversão. Então, como é que se analisa e se entende esses pontos aí nas coisas que você trabalhou a tua vida inteira? Legal, cara. Esse é um excelente ponto. E eu começo dizendo que os dois e-commerces que eu trabalhei, um era um pouquinho diferente, o outro era um e-commerce bem tradicional, que tinham taxas de conversão muito alto, ambos reclamavam do mesmo ponto. Um era por volta de 10%, e o outro a gente está falando de 40%. Caralho, surreal. Né? Surreal. Coisa pra caralho. Os dois tinham o mesmo problema. Faltava tráfego. Ou seja, tem uma taxa de conversão alta porque entra pouca gente. Porque entra pouca gente, porque você está trazendo um público extremamente selecionado e aí você precisa crescer e não tem gente o suficiente para vender a mais. Então existe um certo equilíbrio que é necessário. E é difícil. A gente vê principalmente hoje com o Sinatra, cada tipo de e-commerce, cada tipo de varejo, ele vai ter um comportamento, como você falou, totalmente diferente. Não existe taxa de conversão universal, mesmo quando a gente olha para estudos, a taxa de conversão do e-commerce brasileiro é X. Ok, você pode olhar, mas isso não vai te trazer tanto benefício. Você tem que entender a sua jornada de compra, quem é o seu cliente e como e por que ele está ali. Muitas vezes a gente fala de moda, eu trabalhei com moda há um tempo, e moda é desejo. Então, você precisa gerar uma série de touch points com aquele cliente para gerar desejo e, em algum momento, efetuar a conversão. É diferente, claro, de uma farmácia. Não é tão comum você ter um desejo pelo Dorflex. Eu conheço um cara que tem desejo e é apaixonado por cloridato de fexofenadina. Esse cara tá do meu lado aqui, ele sabe o nome técnico do remédio. Mas é importante no que você falou, né, que sobre farmácia, no caso, é que também é uma compra de recorrência alta, né? Então existem remédios que você compra todo mês ou você compra a cada 15 dias, de acordo, né, com a necessidade de uso que é constante. Tem remédio que você toma de fato pontualmente. Sei lá, tô com uma dor de cabeça, eu vou lá e compro um Dorflex. Mas tem outros remédios que são de fato de uso contínuo, né? Então você tem também uma recorrência de compra que faz com que o tráfego da pessoa naquele site seja muito orgânico. Não necessariamente você está influenciando. Sim. Ela já sabe que uma DPSP é mais barata, vamos supor, e ela já está acostumada a comprar lá, ela já volta lá e compra lá, né? E são jornadas completamente diferentes, né? Perfeito. Se você precisa comprar todos os meses, às vezes você vai entrar mais ou menos no mesmo período, vai fazer a compra, ou vai comprar para 2, 3 meses, estocar. E é relativamente fácil você analisar o perfil e a quantidade de consumo. A gente sempre dizia também, se aquele cliente de compra recorrente não está comprando 12 caixas com você no ano, ele está comprando com alguém. Né? E no supermercado, numa rede de, enfim, moda, etc., você pode ter um comportamento de 12 compras no ano, mas é menos comum. Então, você precisa entender muito o que o seu cliente espera de você. E é diferente, né? Você tem clientes que, dentro de moda, que vão entrar e vão comprar 2 vezes no mês. Perfeito. E poucas unidades e tudo mais. E tem um cliente que vai comprar uma vez a cada 2 anos, mas é um ticket absurdo. Então, só olhar a taxa de conversão realmente é... E acho que uma coisa que o mercado discute pouco e que a gente já trabalhou junto muitos anos e a gente falava muito sobre isso, acho que é legal ainda bater nesse ponto aqui da taxa de conversão, é que, cara, a gente quando planeja, planejamento minimamente ali de um e-commerce e tal, na hora do planejamento você tem que planejar algumas métricas ali, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Se eu tenho que fazer 1 milhão de receita, eu não vou nem olhar estoque, produto, não vou entrar nesse detalhe. Vou olhar só as métricas digitais aqui. Então, se eu tenho que fazer 1 milhão de receita, eu tenho que saber qual é o meu ticket médio. Baseado no meu ticket médio, eu tenho que saber, então, quantos pedidos eu tenho que fazer para gerar aquela receita. Baseado na quantidade de pedidos que eu tenho que fazer, eu agora olho qual é a minha taxa de conversão média. Baseado nisso, eu chego no cálculo de quanto de acesso eu tenho que fazer. Ou seja, se nada mudar, minha taxa de conversão for a mesma, o ticket médio for o mesmo, com aquele volume de sessão, eu consigo chegar em tantos pedidos.
Então isso é um racional mínimo para se fazer nessa conta, né? Como é que você fazia isso? Como que você analisa isso no dia a dia? Porque eu acho que a galera não bota metas desse cenário. Bota a meta financeira e tora de tráfego, foda-se. Aí depois reclama que a taxa de conversão tá baixa. Ou então segmenta demais e fala, nossa, eu tenho 40% de taxa de conversão e é uma merda. Por quê? Porque eu tenho pouco tráfego. 40% de taxa de conversão não quer dizer que você tem 1 milhão de faturamento. E é foda que é por isso que porque esse tipo de pesquisa às vezes acaba enviesando muito o mercado no geral, né? Porque Pesquisa que fala a taxa de conversão ideal, né? a taxa de conversão ideal ela não existe. Você tem que comparar Exato. você a você mesmo no mesmo período ou buscar um retrato muito próximo das duas fotografias que você tá querendo O ideal é você comparar a tua taxa de conversão com aquilo estipulado por você para alcançar a tua meta. E são muitos recortes, né? Se você pensar em mídias diferentes, Google tem um comportamento completamente diferente de Meta, Perfeito. que tem um comportamento diferente de direto, orgânico. Perfeito. Então você precisa fazer esses recortes para realmente entender Traçar para cada um. e traçar para cada um. Aqui eu preciso de uma taxa de conversão assim, a minha média é tanto, então eu vou precisar de tantos acessos. Perfeito. Geralmente você faz de trás para frente. Quanto eu Perfeito, preciso é. vender, quanto eu vou preciso voltar, gerar para certo. isso. Mas dados históricos são importantes. E aí, Perfeito. não querendo puxar para esse lado, mas você precisa acreditar nesses dados. Você precisa ter dados Exato. confiáveis. Mas eu acho que o pior cenário aqui é você fazer essas contas não Tá tudo tendo, cagado. não tendo dados confiáveis. Exato. Acho que é um exemplo do que você falou. Agora, sobre dados confiáveis, é isso. É porque, tipo, às vezes você tá fazendo recorte para poder ter essa lógica, e o recorte tá cagado, para mais ou menos, né? Então, às vezes Exato. você pode, beleza, no final do mês ter uma puta surpresa que você esperava um número e fez, pô, vezes 2, porque teu número tá cagado, ou Mas não é o que acontece, normalmente o que acontece. o que acontece no tradicional, que você esperava, sei lá, ter uma taxa de conversão de 1,5, e no final tu tem 0,83. E Exato. tu nem sabia que tu tava com a taxa de conversão tão baixa assim. Então Exato. você tem que planejar. Eu acho que o que falta muito hoje, quando eu vejo cenários de e-commerce mesmo, gerentes de e-commerce e tal, é a galera não criar esse planejamento de quebrar essa meta por essas outras métricas e não quebrar isso por canal. Então, Sim. eu lembro que quando a gente trabalhou junto e a gente fez esses racionais inteiros, e a gente na Métricas sempre tenta fazer isso para os nossos clientes aqui na consultoria, até na parte de CRM, é a gente olhar quantos disparos eu tenho que fazer. Não tô Exato. falando que você tem que disparar para 1 milhão de pessoas. Mas se eu tenho que fazer, se eu espero do meu CRM uma receita tal, a taxa de conversão é Y, o ticket médio é Z, qual é a quantidade de acessos que eu tenho que ter? Para isso, quanto disparo eu tenho que ter? Porque, tipo, eu tenho junto disso aí a taxa de abertura e clique. Então, em CRM, você ainda consegue escalar isso um pouquinho mais. Porque se eu tenho uma taxa de abertura de 90%, mas clique 10%, clique 10% da minha base e entra no site, porra. Então, ou meu ticket médio de CRM vai ser maior, ou vou ter que aumentar a quantidade de disparo, segmentar diferente. Então, eu acho que essa quebra dessas métricas por mídia é uma coisa que eu quase não vejo ninguém fazer. E a gente está falando de níveis de maturidade diferentes. Né? Perfeito. Então, você olhar para o seu site inteiro com todo o tráfego já é um nível de maturidade mais baixo. Se olhar por mídia, já aumenta um pouco a complexidade e nível de maturidade. E você precisa também, em muitos negócios, quebrar, inclusive por período. Perfeito. Um mês é muito tempo. Se a gente olha para um supermercado, as compras do dia 1 ao dia 10 são muito mais abastecedoras do que as compras do dia 10 ao dia 20 e do dia 20 ao dia 30. Então, quando as pessoas tendem a receber, é quando você vai ter compras maiores e de produtos mais básicos. Quando você tem final de semana, você vai ter itens mais happy hour, festas, etc. Então, isso também muda muito. Muda quantos clientes você vai trazer, claro, mas também a taxa de conversão ela pode ser extremamente diferente na primeira semana do mês do que na última, por exemplo. E de cada negócio. Isso de cada negócio, exato. E por isso você precisa ter um histórico robusto para conseguir fazer contas cada vez mais assertivas. Não é simples. Concordo. Mas eu acho que não é simples, mas tem que ser feito. Porque eu vejo a galera caçando ROAS 10, por exemplo, em mídia, sem saber se é isso que essa porra precisa, tá ligado? Você precisa. Quanto você espera? Você pode. Não, e quanto você espera? Você espera... é possível, né? Isso é possível fazer. Você espera um ROAS 10, então, sei lá, você tá fazendo 10 mil de investimento, você espera 100? Não, eu espero 30. Então, eu espero um ROAS, não é de 10 que tu espera. Sacou? Tipo, acho que o ROAS, ele é um direcionador do resultado. Então, eu falo que eu quero um ROAS tanto porque eu espero tanto de receita, porra. Eu espero, pra mim, Meta, Google, de fato, o nome tá correto, investimento. Eu invisto tanto para me trazer tanto vezes tanto. Porque se eu invisto tanto e não me traz, é prejuízo. Aí o investimento não faz sentido, né?
A Na brincadeira que maioria eu das faço... vezes. Só que você precisa olhar também para... Assim, métricas não podem ser isoladas, né? Perfeito. Você vai ter que olhar o LTV, o CAC Perfeito. daquela operação Que é para onde eu vou entender se faz entrar aqui sentido. já. Pode Exato. fazer. Né? Exato. Pode fazer. Eu tô gastando mais aqui agora porque em 2 meses, ou então se eu sou um supermercado, nesse mês, a pessoa já vai comprar 3 vezes e, porra, já bancou isso e já tô lucrando. Então, não existem essas contas. Essa é a minha percepção. É que essas contas não existem. Alguém um dia Elas falou são que o ROAS difíceis. 10 era ideal, todo mundo foda-se, ROAS 10, sacou? E foda-se. E Não faz não sentido. existe verdade universal. Existe o Infelizmente. teu Era negócio mais e a tua fácil. análise. Ainda mais com as jornadas sendo cada vez mais únicas Maluca, dentro de né? cada negócio, cara. Tipo, é loucura. Uhum. O público que você vende vai determinar quão complexa a sua jornada é. O produto que você vende vai determinar. E você vai só acrescentando o nível e aumentando o nível de complexidade da jornada do usuário. Então não tem conta simples, Exato. tá ligado? E eu acho que esse é o grande ponto, né? Tipo, não tem conta simples e não é avaliar que a taxa de rejeição tá baixa ou alta que vai determinar também 100% do sucesso ali, né? Exato. Senão 40% tava ótimo, tá ligado? Posso dar um exemplo aqui de um cliente hoje nosso que é um grande varejista de eletroeletrônicos. Dentro daquele site você tem comportamentos diferentes por categoria, Perfeito. inclusive. Você tem o comportamento da compra de Você potinho tem o gamer, você para tem cozinha. Exato. Eu vou para o extremo, um É. potinho de cozinha que é um acessório dentro do... Uhum. Cara, isso aí é uma compra muito mais de impulso, enfim. E você tem nesse mesmo site geladeira duplex de 20 mil reais. Não é uma compra por impulso. Né? Então, como você vai mensurar isso? Aí é muito doido, né? Porque aí, tipo, como que tu vai medir essa porra? Porque uma compra que não é por impulso, o cara demora uma janela muito maior, mas tá todos os dados dentro do mesmo lugar, enquanto... Quanto que está sendo impactado o comportamento de um usuário quando você não quebra isso ou segmenta por categoria, sacou? É isso aí, mas aí é onde a gente chega, que é o que as pessoas não fazem. Mas beleza, se você é um PME, eu acho que você realmente vai levando seus níveis. Mas uma empresa desse tamanho, aquele setor, que é o setor que faz a compra do potinho, ele tem uma meta. Diária, semanal e mensal. Se essa meta desse setor que compra o potinho para o estoque não tiver atrelada a quantos % o time de marketing tem que vender, o time de marketing vai querer anunciar potinho em algum momento? Não. Vai falar, foda-se o potinho, porra. Eu tenho que bater minha meta, não diz que produto eu tenho que vender. E raramente diz que eu tenho que vender, e nunca tá. Raramente. Nunca tá. Aí qual o problema que a gente tem? Que desencadeia pra caralho, é do nada, tu vê um produto que era um potinho que custava R$100, fica por R$27. Aí tu fala, caralho, eu tô queimando estoque. Por quê? Porque quanto mais tempo esse produto estiver parado no estoque, mais dinheiro você tá perdendo. Como ninguém incentiva isso, agora que tá promoção, vamos botar no e-mail marketing pelo menos R$27 um potinho, tá ligado? Vamos botar numa gôndola ali essa parada. Então, essa parada tá desalinhada, é absurda, porque às vezes o comprador, e eu não sei como é hoje, e aí você pode até, se quiser trazer mais detalhes do que eu nisso, mas o comprador muitas vezes ele compra produto baseado em dados, ele entende histórico de mercado, ele entende histórico de compra e outros que são aposta. Claro, sempre tem. É a Bet, E o né? aposta... A Bet. A Betzinha. A Bet do comercial. E o aposta não tá atrelado a nada que eu, marketing, tenho que expor. Essa é a parada. Esse desalinhamento fode muito operações grandes. De, às vezes, a margem que poderia ser de 100% virar uma margem de 2%. Porque você tem que queimar, porque o produto tá lá, ninguém anuncia, ninguém compra. Foi uma aposta do comprador, mas não foi uma aposta do comprador em consignado, que é basicamente, tipo, eu chegar pra indústria e falar, ó, se vender, eu te pago. Não, eu comprei mesmo. Aí ele vai negociar com a porra da indústria o rebate, que é a indústria dar um dinheiro pra ele, pra diminuir o valor do produto, ele conseguir... Fudeu, sacou? E nada disso passa por marketing. Não passa. E aí fica desalinhado. Ainda mais em online. Mas a meta é deles, né? A meta é deles, mas não é do marketing. O marketing não chega e fala assim, você tem que vender 20 canecas dessas. Não, você tem que fazer R$20 mil, pô. Se é com 20 canecas de R$1.000 ou com uma televisão de 20, foda-se. O que vai mudar aí, geralmente, é o lucro que essa empresa vai ter, ou a margem que ela pretende ter. Então, geralmente, você recebe uma meta de venda com uma meta de margem. Isso aí. E você precisa fazer um malabarismo ali de quantas geladeiras, quantas TVs e potinhos eu vendo para chegar nessa margem. E que não sei se você concorda comigo, também já não existe tanto. Não, é difícil. É difícil. E quando a gente olha para operações físicas, isso é um pouco mais estruturado. Operações físicas, você geralmente tem loja física, você tem ali um determinado espaço que é para um tipo de categoria.
Então você fala, olha, eu tenho X% da minha gôndola aqui que eu tô Que é eletroportátil. colocando eletroportáteis. E aí eu vou reduzir um pouco ali a exposição de um tipo e vou aumentar do outro, você espera algum movimento. No digital, já passei por algumas empresas, eu nunca vi algo nesse sentido. Também não, eu já passei por várias e nunca tive. Eu já fui marketing em vários varejos e minha meta era meta financeira, whatever. Tanto é que eu comecei o movimento de falar com os caras. Falei, pô, mas você comprou isso? Por exemplo, teve uma vez que compraram um produto XPTO e falaram que a gente tinha que vender. Compraram erroneamente grade furada de calçados. Nossa, isso é Como- um caos. Como uma possibilidade de venda. Grade furada de calçados é eu comprar aquela grade que não tem todos os números e tradicionalmente acaba tendo só os números menores ou maiores, que não são os pés das pessoas, a média, né, de pé que a pessoa calça. Então vai ter um 32, 33 e 34 e mulher calça em média 35 para cima. E você vai ter 43, 44, 45 e o homem calça em média de 40 a 42, a maioria assim, né? E aí você pega só esses números que estão extrapolando que, em média, vai ter 1 ou 2 compras no mês, uma coisa baixa. Dificulta muito. Dificulta-se muito, mas compra-se isso, por quê? Porque tem uma margem absurda. Porque você consegue uma negociação de ser muito mais barato esse produto. Por quê? Porque é difícil de vender. E comprar erroneamente, tipo assim, sei lá Caminhão, qual a carreta. quantidade de sapatos que compraram, de vários tipos, e falaram, tem que vender. Eu falei, mas quem comprou isso? Não, a gente decidiu fazer uma aposta. Eu falei, agora tua aposta depende da minha venda como marketing, da minha exposição como marketing, e se eu não vender, porque eu tô expondo você, o meu diretor fala o quê? Vamos chamar o diretor não tem que vender. Eu falei, vai vender mediante você estar sabendo que se isso impactar a minha meta, eu não tenho relação com isso. Não, mas tem que vender e tem que bater tua meta. Peraí, né? Mas, oi, você quer vender Então, ou quer expor? meu caro diretor, você só Pô. tem uma coisa a mais do que eu. Aí a gente chegou e falou assim, beleza, vamos sentar aqui numa sala e vamos discutir o que faremos com isso. Aí o Luciano deu a célebre lembrei frase dessa. doa essa porra toda. Vai ser mais barato. Ia ser muito mais barato se doasse mesmo, mas eu Eu me já passei expressei por mal. isso, tá? Me expressei mal. Eu já passei por isso. a ideia do Luciano tava A errada. gente tava, tipo, 1 hora discutindo o que ia fazer com a porra do tênis. A gente tava no pré-Olimpíada, ou pré-Copa do Mundo. Eu falei, porra, vai em São João, doa essa porra pra qualquer projeto. Só para de me encher o saco com essa porra desse produto que não fomos a gente que comprou e que a gente tem que vender, tá ligado? Porque alguém decidiu apostar. Eu passei por um momento desse onde isso era colocado muito em alta, porque a gente tinha mais de 200 mil peças de uma marca que estava fazendo phase out. Puta, velho. E aí, Explica o que fez alto, só pra quem não conhece. faço você a vai menor ideia. desligar, você está fazendo um desligamento total ali da marca, né? A marca vai deixar de existir. Então, você no início, você consegue pegar aquele público da marca, dar um pouco de incentivo, desconto, etc. Mas Você, você atingiu o você teto, né? consegue tirar uma parte desse estoque, só que o que é ruim, é ruim. É ruim. E é por isso que ela tá fazendo o phase out. E tem produto que é ruim com preço cheio, com 20%, com 50% e com 70% também é ruim. Ele continua sendo ruim. Ele continua sendo ruim. Eu já escutei isso de pessoas de venda. O produto nunca é ruim, só está com o preço errado. Mas às vezes o preço não faz sentido. Pensa que você vai ter um gasto de... Nem vou considerar aqui time, tá? Mas você vai ter um gasto de plataforma de tecnologia. A gente fazia ads para uma marca em phase out. Então, tudo que você gastava, você estava colocando dinheiro para tentar Perdendo vender dinheiro. aquilo ali. E a margem já tá baixa. E a margem está cada vez não mais baixa, porque todo paga. mês você remarca aquilo ali. Então, até um certo momento vai bem. Depois, quando chega no... E aí tem dois amigos meus que sempre falavam muito a expressão, no lodo do estoque, você não consegue mais tirar aquilo ali. Você gasta tanto dinheiro para tirar aquilo, para vender aquilo de alguma forma, que não faz sentido. Você gasta mais dinheiro do que o que você vai retornar. E essa é muito doido, porque eu não fazia a menor ideia disso, né? Que tem um custo pra você deixar isso dentro do Porque aquilo CD, né? Porque aí não entra um outro É produto isso que vai aí. sair mais rápido, né? Não vai sabe. ter um giro mais alto. Custo de tem um CD, Exato. depois você tem custo de manipulação. Existe aí, assim... Até desconsiderando isso tudo, ainda é caro, porque a gente está falando de investir mais dinheiro para vender aquilo. Uhum. Em algum momento, a única saída foi essa, doação. É isso. Doação, é. E- Cara, você bateu num ponto de métricas aqui, que é o Lifetime Value. A gente fala muito também sobre o CAC, né? Custo de aquisição. Se fala muito sobre o AOV, que é o Average Order Value lá, o ticket médio. Meu Duolingo tá... Caralho. Caralho, eu tô muito... pica. Dificultou. 239 dias de ofensiva, tá? Respeito.
Mas a gente falou dessas métricas e eu vejo no mercado muita gente falando, você tem que ter um alto LTV e um baixo CAC. Não sei o que. Cara, e na minha visão, acho que as pessoas não sabem medir isso, tá? Um estudo da Forrester que a gente foi buscar mostrou que empresas focadas apenas na taxa de conversão podem perder até 30% de receita justamente porque não analisam LTV, CAC e EUV. Então, o Lifetime Value, que é, a gente no Prime, por exemplo, a gente tem pessoas que estão com a gente há 4 anos. Então, às vezes, se o meu custo de aquisição para aquela pessoa foi R$300, só o que ela me gerou de venda em 4 anos, pagou aquele custo de aquisição e a gente começou a ganhar, né? Então, Lifetime Value é um pouco sobre isso, o CAC é o custo de aquisição e o EUV, o ticket médio, basicamente, aqui, que você tem. Como que a gente equilibra essas análises e como de fato se analisa essas 3 métricas aqui, que na minha visão é o caviar do e-commerce? Todo mundo fala, mas nunca viu nem comeu, tá ligado? Só sabe que essa porra existe. Sacou? Tipo, se tu chegar em várias operações de e-commerce, nego não, LTV, o CAC, mas e qual é o teu? Não sei, porque eu não sei medir, nem sei como. Como faz isso na prática? Você precisa de operações um pouco mais maduras, de fato. A gente não está falando aqui com SMB, mas a gente está falando com alguém... O que é uma operação madura, por favor? Uma operação... Quais são as características? Não estou nem para a gente cravar, não, mas quais são as características de uma operação madura? Você tem vários níveis de maturidade, mas o que pode definir uma maturidade de um negócio digital, basicamente as pessoas que estão ali. O quanto aquelas pessoas conhecem do que estão fazendo ou quanto é novidade ainda para aquelas pessoas. Imagina que nós 3 aqui vamos abrir um lava-jato. A gente vai ter uma maturidade muito baixa. Você já foi cliente de um lava-jato, você já lavou seu carro, mas até aí o quanto custa uma loja, o quanto custa material, quanto você tem que vender uma lavagem para ganhar dinheiro no final. Isso é muito importante. Com o tempo, você vai aprendendo essas coisas e aí você pode entender, em algum momento falar, olha, eu já sou tão maduro que eu vou franquear o meu lava-jato porque eu tenho um modelo de negócio incrível. Isso é muito importante que o Rafa falou e é muito foda a maneira como ele explicou, porque às vezes a gente tem noção de porque uma empresa é a empresa XPTO, ela é foda. Só que não é sobre ela a maturidade, é sobre quem opera ela. Exato. Então, às vezes, é uma equipe totalmente nova que nem do negócio daquela marca ainda conhece, que aquela empresa não é madura, pô. Então, é muito menos sobre quantidade de faturamento e tamanho da empresa e muito mais sobre quem está operando aquele setor. Exato. Perfeito. Eu nem colocaria necessariamente faturamento como uma das marcas de maturidade. Você, com o Sinatra, começou a empreender muito mais maduro tecnicamente do que um monte de gente que empreende do zero, porque você já trabalhava com consultoria, você já conhecia de e-commerce, já conhecia de produto. Mas é um negócio incipiente que estava começando, tá ligado? E uma empresa ela ainda tem ciclos de maturidade diferentes, porque as pessoas elas são móveis, né? Elas vão sair de uma empresa e vão para outra. Então, em algum momento, você vai ter naquela companhia pessoas com mais maturidade, em outros momentos com menos maturidade. Isso geralmente é feito em ciclos. Quando você baixa muito maturidade, você vai ter repercussão negativa no negócio. Geralmente, a alta gestão vai querer investir mais em maturidade. Pessoas mais sêniores, etc. E aí você tem um outro ciclo de alta. Em algum momento, talvez as pessoas saiam ou fique caro e você vai ter outro ciclo de baixa. Isso é bastante comum de observar. Bom, olhando para essas métricas mais simples, que não tem mistério, né? Assim, você precisa calcular direitinho, mas não tem mistério. Você entendeu a LTV do seu cliente, não é um grande mistério, mas ela realmente não é tão olhada no varejo, né? Principalmente varejo ali de pouca recorrência. Varejo de mais recorrência já olha um pouquinho mais. Tipo um mercado, uma farmácia, porque você tem. Mas como que a galera, tecnicamente ali, consegue olhar isso? Porque eu vejo, de novo, né? E essa é uma parada muito legal. Quando a gente fala dessas 3 métricas aqui, tirar o ticket médio nesse momento, dá pra gente, né? Acho que a maneira mais simples de fazer incentivo no ticket médio é você falar sobre frete. Então, tipo, a frete é a partir de R$499. Ou seja, eu faço a pessoa gastar um pouquinho mais e ela tem um frete grátis. É uma das maneiras de incentivar eu ter um controle maior do que é o ticket médio. Sim. Mas tirando isso, falando do LTV e do CAC, né? Mas o ticket médio é o mais fácil de calcular. Não, fácil de calcular ferramentas vão fazer. Por isso que eu tô tirando ele, entendeu? Tá, entendi. Que acho que dá pra você incentivar e tentar ter um controle maior. Né? Agora, o CAC e o LTV, eu acho que tem 2 problemas aqui muito grandes, né? É que 99% dos times de marketing de e-commerce estão preocupados em aquisição, não em retenção. Isso é bem comum. Bem comum. Tanto é que, muitas vezes, o CRM
é totalmente separado É do apartado. marketing, é outra coisa, pega coisa institucional junto, outro tipo de meta, é 100% apartado. Então essa galera de marketing aqui, ela tem uma meta mensal, que é uma meta de aquisição de gente para vender. Ponto. E que não necessariamente está ligado com o CAC da Que companhia. não tá ligado com o CAC da companhia. Muito. Esse é o meu ponto. É como é que a gente, no fato, olha isso? Como é que as empresas, as operações de e-commerce, têm que olhar o que é o custo de aquisição e tem que olhar o que é o lifetime value, esse valor da vida útil que o meu consumidor faz comigo. Então, acho que o exemplo mais basicão, tá, Rafa? Só para tentar exemplificar e você transparece melhor aqui pra gente, exemplo básico do que a gente fala dos tempos mais primórdios. Você comprou um PlayStation. Depois o CRM vai te oferecer um jogo, vai te oferecer um controle, vai te oferecer um carregador de controle. Isso é fazer o meu cliente voltar para o site para comprar e ele vai estar gerando mais valor de vida útil comigo, recorrência de Exato. compra, né? Como é que, de fato, a galera analisa isso? Exato. Hoje, quando eu falo, por exemplo, de CAC, eu deveria estar colocando meu time de marketing. Como Isso eu ia custa? perguntar né? se era igual essa diferença de ROI e ROAS. Uhum. Se a gente coloca dentro desse CAC o custo de pessoas. Não, isso pode acontecer, aí eu acho que não tem uma forma totalmente certa, totalmente errada. Vai depender muito da sua operação, de como você quer enxergar isso. Isso vai entrar como custo de qualquer forma em algum momento. Você pode colocar isso no custo de aquisição ou não. Teoricamente, você não coloca, na maioria das vezes eu não vejo colocar. Mas você deveria colocar nesse time de marketing a meta clara de quanto é meu CAC e quantas pessoas eu preciso trazer. Geralmente você vem com um valor, um magic number. Você tem 100 mil reais esse mês para gastar. Não é para gastar. Você tem 100 mil reais para trazer 100 clientes. 100 mil reais para trazer Então, 1 milhão? Ou Então 10, né? é isso. Você precisa. Você tem um CAC de 10 reais, de 1.000, depende do negócio. Então, eu acho que esse é uma métrica pouco explorada, menos do que deveria, e ela deveria ser uma métrica muito de saúde do negócio. Vou dar um exemplo aqui de uma startup que eu participei um pouco antes do Sinatra, que é uma startup para geração Z e com serviços bancários. Já deu para saber quem é, tá? Só se tu vive em Marte, tu não sabe o que é NG Cash, mas tudo bem. Pô, cara, fala de um jeito, né? Pode falar, cara. Depois a gente passa o cheque, tá tranquilo. Você tem ali, ou sempre teve, o papel dos influenciadores digitais levando a mensagem ali do que isso queria passar para essa geração. Então, você consegue saber, olha, eu paguei X para aquele influenciador e ele me trouxe tantas pessoas. Assim, não é uma conta teoricamente difícil, mas é uma conta que muitos preferem não fazer, porque a realidade costuma ser mais dura do que a gente gostaria. É muito mais uma negação do que uma dificuldade técnica. Perfeito. E como de fato, então, acho que tem duas perguntas aqui ainda nesse ponto, que é, se a gente olha operações que tem times de marketing e CRM apartado, lifetime value é uma métrica que o CRM tem que olhar? Sim, para mim sim. Basicamente a métrica mais importante para o CRM é essa. Ainda mais quando a gente está falando de business mais de recorrência. Quando você está falando de business de pouca recorrência, quantas geladeiras você compra em 15 anos? Quantos colchões você troca em 20 anos? Sim. É um pouco mais difícil. Você também vai colocar naquela conta ali, entre aspas, o ticket médico, quanto ela está gastando na primeira compra. Ainda assim, você já trouxe um ponto, né? Se eu sou o CRM e eu sei que você troca o colchão de 5 anos, minimamente eu tenho que ter uma flag. O ideal é que eu tivesse uma flagzinha lá, dizendo, nossa, o Rafa comprou em 2020 um colchão. Estamos em 2025. Rafa, o seu colchão pode estar deformado. Que tal você vender o seu e comprar no novo? Né? Você pode ter essa flag em CRMs robustos, você tem, né? Como fazer isso. Produto Eu físico. fiquei muito na pira de que talvez tenha que ter a porra do custo do time dentro desse Você pode cálculo do entrar CAC. Acho que o custo da agência pode entrar nisso. Até, tipo, né? entender o quanto que o turnover vai impactar, porque você tem um custo de aquisição feito por pessoas. E aí, pô, como que você vai comparar hoje, por exemplo, trazendo um gancho do que a gente estava conversando mais cedo, do quanto que a IA pode diminuir o teu CAC, por exemplo? Porque aí, né, mal comparando, né, acabando com o emprego das pessoas, né, é isso. Mas, tipo, como que a gente vai conseguir fazer essa comparação se a gente não coloca na equação que o nosso CAC tá com as pessoas ali também? Para, por exemplo, sei lá, dar uma de maluco e ir para uma IA do Mark Zuckerberg de fazer anúncios, sei lá, alguma coisa do tipo, entendeu? Você pode colocar o custo das pessoas, assim como você pode colocar custo de ferramenta. Custo de tudo. Custo de tudo. Custo é o custo. Talvez um custo de agência. É o custo de tudo. Agência, custo de... Para você poder conseguir entender num momento como esse, onde a gente vai ter um puta salto agora
da inteligência artificial talvez chegando no nível de executar de fato, tipo, eu sei que eu tô limitando muito o CAC como uma ferramenta de anúncio, sacou? Eu sei que tem muito mais coisa em cima, mas de colocar isso, tipo, é como se, pô, a gente fala muito sobre, pô, tá calculando o ROI errado, porque o ROI tem que ter o retorno sobre investimento, talvez não tinha que ter, tipo, um que é só o custo de investimento e o outro que é só o custo... Mas isso tem, mesmo, porque tipo, quando você calcula a margem que você quer ter no produto, você está pensando em todo o custo que você tem de negócio. Sim, né? entendi. Você está pensando, quando você calcula a meta, você já está sabendo, essa meta é de 10 milhões, porque eu tenho custo de operação, não sei o que, não, e vai sobrar tipo 20 mil reais. Entendi. E você está apropriando despesa, né? Imagina que você tem um time ali que está fazendo anúncio para trazer pessoas novas. Eles só fazem isso? Tá fácil colocar no CAC. Dificilmente eles só fazem isso. Eles também fazem anúncio para retenção de usuário, para trazer outro tipo de clique, enfim, ou também faz, por exemplo, outro tipo de trabalho, às vezes de CRM, às vezes enfim, você fica um pouco de... É muito difícil calcular, né? Cada empresa, ela precisa encontrar a forma de ratear esse custo. No final das contas, você precisa ratear esse custo para chegar no mais fino possível. Mas não precisa começar difícil. Começa fácil. Qual é o custo das mídias como um todo? Quantos clientes fiz aquisição? Depois você vai para o individual. Qual é o custo de uma mídia específica? Quantos clientes vieram dela? Só aí você vai pegar qual é a diferença de custo de aquisição de uma mídia para outra. Sim. Que muita gente não sabe no próprio negócio. Que não existe um número único de custo de aquisição. Você vai falar, meu custo de aquisição naquele mês, ou daquela mídia, ou naquele ano. Então, o custo de aquisição ele é um cálculo móvel, digamos assim. Então, você precisa olhar para onde você quer enxergar. Então, você pode colocar esse time de marketing saindo da sua margem no final das contas. Ou você pode apropriar a despesa um pouco mais correto e falar, olha, esse time é 50% de aquisição e 50% tem aqui para outras atividades. Então, vou apropriar 50%. É muito porque, tipo, eu fico pensando assim, numa camada, a gente tem o time de marketing tendo que provar o CAC lá, mas quando um CFO ele vai fazer a conta, ele vai pegar o que tá entrando e o que tá saindo, sacou? Então, tipo, tá muito mais próximo em cima do custo total da empresa, muito mais próximo de um ROI do que o cara que tá com marketing na ponta. Aí eu tenho acompanhado mais isso, eu vejo muita galera reclamando desse microgerenciamento de budget de mídia feita por esses caras que estão lá em cima, mas no final das contas, tipo, a gente calcular, por exemplo, o ROAS e não o ROI não é o que pode estar, tipo, sei lá, tipo, meio que impactando a conta quando ela chega lá em cima, no CFO, o cara, pô, a conta não fecha. Pô, mas pro marketing a conta fecha, tá ligado? Tipo assim, então, de novo, né? O alinhamento de métricas ali, de quem tá olhando o quê, sabe? Você tem que ter um número único. Acho que a questão dentro da companhia é que ela precisa ter um número único. Então, você precisa estar alinhado o marketing com contabilidade, CFO, operações, enfim. Todo mundo tem que entender como você faz aquela conta, senão pode ser uma caixa preta de forma nenhuma. Não pode ser a minha conta de CAC que não bate com a sua. Fala, cara, a gente está falando da mesma companhia. Não, e a gente está falando aqui de gestão de despesa, gestão de custo e tudo mais. E isso é uma parada muito séria, né? Porque em vários momentos, quando a gente faz gestão de despesa e de custo, a gente tem políticas para seguir a isso e ferramentas para ajudar a gente nesse sentido. Inclusive, a OnFly, que vamos falar aqui agora. Tá maluco. OnFly, né, Luciano? Salvando a gente aqui na falar gestão sobre de como despesa. que eles fazem a parte de gestão de despesa. Ó, prestação de conta com validação de cupom fiscal e relatórios automatizados com a IA da OnFly, que é exclusiva para quem não perdoa deslize. Se você pega uma foto da nota fiscal e você tira, a plataforma da OnFly já confronta cada gasto da nota fiscal com as suas políticas que você definiu, para só depois aprovar ou notificar. Além disso, tem BIs lá dentro criados com expertise de mercado para sua gestão. Você pode ver tudo, até a aderência das políticas. Ver quem está fazendo ou não. As planilhas confusas e tomar decisões mais assertivas. Beleza? Dentro da OnFly, você consegue, por exemplo, botar o cartão, né, Luciano? Para ser um cartão de compra de teste no e-commerce. Aí, se a galera comprar para poder pegar uma Heineken no final de semana, vai ser notificado e não vai poder. Exatamente. Porque você vai poder usar para compra de teste, além de você definir o valor. Que a política desse cartão não aceita cerveja. Exatamente. Por exemplo. A nota fiscal vai bloquear e você não vai poder
gastar essa Sim, grana. salvou muito, porque a gente tinha que ficar trocando cartão de crédito para poder fazer compra de Uma teste. merda. E aí chega num determinado momento de você testar, você tem que testar a compra quente. Não, e testar o cartão do funcionário. Exatamente. Quem nunca Tomar passou o meu por isso? cartão. Cartão do Luciano, usado e clonado já uma vez. Num teste maluco que a gente Bom fez que o aí. cartão do Luciano não tem limite. É. Tem que ser. Então, ó, OnFly, saiba mais na descrição aqui, beleza? Falamos então de gasto, falamos de custo. Aqui falamos de CAC, LTV. Eu vou entrar para outra parte do nosso papo aqui, beleza? Vamos falar de carrinho abandonado. Que isso, não existe. Tá. Pô, existe carrinho abandonado até no supermercado, loja física, tá ligado? Tu já viu? Pelo menos Muitas tem um vezes. supermercado gigante que eu faço compras aqui no Rio de Janeiro. De vez em quando eu vejo o carrinho tá abandonado, eu vou ver, tem uma placa. Que é reservado, porque a pessoa foi no banheiro, alguma coisa dessa. Que loucura. Aí tem uma placa que ela bota em cima do carrinho dela, que ainda não tá pago, mas tá selecionado. Será que ela tá esperando o cupom de desconto pra Pode terminar ser a ali compra? dentro. Ela vai no banheiro, fica esperando um pouco de desconto. tá Cara, ligado? a gente sabe que carrinho abandonado é uma... Como diria o Luciano, é raro, mas acontece sempre. E assim, é muito carrinho abandonado que a gente tem no mercado. Eu fui pegar um estudo aqui da B-Margin Institute que mostra que 69% dos carrinhos de e-commerce são abandonados. Ou seja, 69% das filhas da puta que chegaram até o carrinho desistiram. O cara botou o produto no carrinho, chegou no carrinho e falou: vou pensar um pouquinho. Cara, mas isso acho que hoje é extremamente É comum, normal, cara, então, porque mas- o cara tem tanto estímulo, sacou, Exato. pra Mas a minha, outras compras. a minha pergunta é em cima do que você acabou de trazer. Como é que a gente identifica os motivos dessa desistência pra gente transformar esse dado em ação de resolver essa merda? Porque se a gente resolve um pouquinho esse problema, já pode aumentar consideravelmente a venda, Exatamente. sacou? Que, inclusive, conectando com a outra pergunta que você falou de taxa de conversão, é muito importante que a gente se atente para as taxas de conversão de maneira isolada, né? E não de maneira geral, porque a gente acaba tendo uma série de coisas que podem enviesar o usuário a sair do site. Então, é muito importante quando a gente for analisar a taxa de conversão, lógico, tem os números macros onde você vai analisar a taxa de conversão geral, mas é muito importante também você entender qual é a taxa de conversão da página de produto especificamente, porque aí você consegue buscar os gargalos mais fácil. Então agora, diga-me, senhor Rafael Guerra, como analisar isso, esses dados, para transformar em algum tipo de decisão que ajude a melhorar o abandono de carrinho. Eu trabalhei com uma pessoa que falava que não era carrinho abandonado, era carrinho guardado. Guardado. Porque ela colocava diversos itens no carrinho Sim. para não comprar. Eram itens quase que uma lista de favoritos que não existia no site na época. Não, e que hoje ainda existe a lista de favorito na maioria dos e-commerce e as pessoas continuam usando do mesmo jeito. Continuam usando o mesmo jeito. É muito mais simples, né? Uhum. As pessoas costumam Sim. guardar itens de interesse. Se entrar no meu da Amazon agora, Tem um monte de coisa. tem Exato. um monte de produtos. E aí vem o ponto. Você abandonou o carrinho ou você Deixou guardado. deixou guardado? Acho que Boa. essa é uma questão pra gente levantar. Depende do seu... Eu acho que esse teu ponto é muito pertinente, mas aqui talvez o que eles estão chamando de abandonado é chegar até a página de carrinho e meter o pé. Porque hoje, em diversos e-commerce, eu adiciono a sacola ou adiciono o carrinho sem ir para a página de fato de carrinho, né? Eu acho Sim. que aqui a gente poderia assumir que o desistência é eu estar no fluxo de compra, chegar na página de carrinho, meter o pé. Não deixar o produto necessariamente na sacola. Porque em qualquer e-commerce eu vou na vitrine, eu adiciono a sacola e vai ficando lá, Você né? vai ter o Eu mesmo crio como uma comportamento wishlist. Né? de criação de carrinho. A criação de carrinho, ela é usada como uma wishlist hoje. E é foda, né? Porque isso só mostra o quanto a wishlist que a gente tem no Brasil serve é pra uma porra merda. nenhuma, né? É uma merda, pô. Cara, tem uma wishlist que eu gosto muito, que... Duas, vai. Mercado Livre e Amazon. Ah. O resto dos sites você faz o carrinho de wishlist. É Mesmo isso. assim, eu acho que o problema da wishlist, na minha visão, eu já tentei fazer na Amazon. O problema é que eu tenho que clicar em acessar a wishlist. E o carrinho, o produto tá ali. Tá ali. Não. Um clique. Acessei muito mais a simples. Amazon, tá lá. É muito mais Sessão não simples. expira, a sessão tá lá. Mas é claro que você também tem o carrinho abandonado tradicional, onde o usuário teve uma quebra de experiência. Beleza. Então, eu acho que já separaria em dois aqui, né? O carrinho guardado, que muitas vezes o usuário vai até o Perfeito. carrinho, volta, ele tem ali uma... Você consegue pegar na navegação do usuário uma série até de indas e entender, vindas. tipo, normalmente, você pode tirar essa fotografia, né? Normalmente o cara que abandona, ele tá num retrato que ele adicionou quantos produtos no carrinho, na média. E aí você consegue entender do cara que tava só entrando, comprando, ele teve uma quebra de experiência, para um cara que de fato tá fazendo aquilo ali de guarda-roupa de carrinho, tá ligado? Você pega uma seção onde você já
O usuário acabou de chegar no site novamente, depois de um certo tempo, e ele já tem vários itens adicionados e está ali guardando aqueles itens. A chance é que ele continue só com itens adicionados. Então você precisa isolar um pouco esses públicos para conseguir entender o que é realmente um carrinho abandonado. Dentro do carrinho abandonado, a gente tem a clássica de manda 3 e-mails. Né? O primeiro em 1 hora, o segundo em 4 horas, o terceiro em 1 dia, 2 dias. Cada loja faz da sua forma. Mas isso também acaba virando uma muleta. Sim, né? Eu já boto no carrinho esperando o e-mail. Exato. Você espera o e-mail e fala assim, cadê aquele cupomzinho de 10, 20%? Então, eu acho que tem que ter um cuidado quanto a isso e olhar muito a fricção que você tem dentro das etapas finais. Você tem um carrinho abandonado e ele está sendo abandonado no carrinho, ou é uma etapa de pagamento? Então eu sou um filho da puta mesmo. Eu sou um filho da puta mesmo. Eu fodo todos os e-commerce. Eu sou os 69% aí, se demora. Você bota o mouse no comprar, com o cartão preenchido e larga. Não, eu faço isso também muito, mas eu adiciono o produto no carrinho, vou na Meta Ads Library, digito o nome da empresa e vejo quais os cupons de desconto tem, sacou? E aí, enquanto isso, o produto fica no carrinho, sacou? Mas é um comportamento normal, né? Aí tu fez isso, agora ensinou pra um monte de gente fazer a mesma coisa. Fudeu mais ainda os e-commerce, entendi. Ou quem nunca digitou no Google cupom e o nome do site. Então, mas eu acho que isso, num determinado momento... E aí você entra em um monte de site de cupom que não funciona, você nunca encontra. Deixando a dica, porque vai no Meta Ads Library que você vai pegar o cupom do anúncio que o cara tá fazendo. É sucesso, sacou? É melhor. Você vai direto. Ou você pode ir. Agora tem. Todas as mídias são obrigadas a ter, né? O Meta Ads Library tem o TikTok, também é do TikTok, tem a do Google. E você só vai lá, digita o nome da empresa e vê se ele tem algum cupom de desconto. Eu faço isso direto. Cara, isso é tão ruim pro varejo quanto você clicar no anúncio do Google sabendo que você quer entrar no site. Digitando a URL, né? Cara, não gasta o dinheiro à toa do varejista. Mas eu acho é muito importante você olhar para quais são as barreiras dentro daquele processo de checkout. A barreira é uma barreira de frete. O cliente está abandonando na etapa de frete, ele está abandonando numa etapa de cadastro, ou é uma etapa de pagamento. Dependendo da sua plataforma, ele gerou algum log disso. Assim, existem diversas formas de você olhar isso de uma forma mais tecnológica. Sim, performance de carregamento. Isso aí eu vou entrar agora. Sim. Porque acho que o carrinho abandonado, em cima de tudo que vocês falaram, tem a quebra de expectativa, que aí são várias coisas, né? Tem site, por exemplo, a gente trabalha com um cliente bem grande do mercado, que eles não têm cálculo de frete na PDP, na página de produto. É só no carrinho. Então eles têm um drop-off no carrinho absurdo. E aí todos eles falam, meu Deus, por quê? Eu falei, gente, a gente pode pegar aqui um vídeo recording de uma ferramenta, mas assim, eu tenho certeza que é a pessoa chegando no carrinho, calculando o frete, e metendo o pé. Porque às vezes ela queria comprar um shampoo, ela queria comprar um lápis de olho e ver que o frete vai ser muito caro. É mais fácil no mercado da minha rua. E o segundo motivo é que a gente só mostra, nos sites específicos aqui dessa empresa, a gente só mostra brindes agregados no carrinho. Então às vezes a pessoa bota até o carrinho para ver, beleza, tô comprando R$300 de produto, qual brinde tô ganhando? Ah não, esse brinde de hoje é esse aqui, não quero, vou ver amanhã. Então tem duas quebras que não são de expectativa, são de experiência. Aí a gente poderia ter um terceiro ponto que poderia ser uma quebra de expectativa, que é, vocês não têm retiro em loja. Então, às vezes, eu preciso comprar um negócio, porque, sei lá, é uma maquiagem que eu vou usar hoje à noite, e eu não tenho retiro em loja, vai entregar em 2 dias, eu não resolvo meu problema agora. E é um problema comum, você colocar o produto no carrinho e ele não entrega no seu endereço. No seu endereço. Sim. Outro problema comum, no anúncio tava um preço, você entrou na página, adicionou, tá com outro. Perfeito. Vocês falaram aqui um pouquinho sobre carregamento. E eu vou trazer 2 dados aqui juntos numa mesma pergunta. A gente pegou 2 dados do Google, tá? Na realidade, um dado do Hotjar e um dado do Google. Que empresas que monitoram o tempo médio de página, profundidade de rolagem e interações antes do checkout, segundo o estudo da Hotjar, aumentam conversões em até 15%. E segundo o Google, um atraso de 1 segundo no carregamento reduz em até 7% a conversão. Minha pergunta para vocês agora é: como medir e otimizar a performance do site e como interpretar e analisar esses KPIs que antecedem o problema de compra? Medir é fácil. Você tem várias plataformas para fazer isso hoje.
Não é nada difícil você medir. Page Speed, você tem o Page Lighthouse, Speed. você tem o Web Page Test, Exato. você tem várias. Você colocar GT velocidade de Metrics. carregamento. Isso falando de carregamento, O perfeito. carregamento é muito simples de você Perfeito. medir hoje. A questão é o quanto você vai conseguir melhorar. É isso. Quanto você consegue resolver, né? A maioria das plataformas, infelizmente, coloca um framework muito pesado para aquela página ser carregada. E qualquer página, ainda mais checkout e tudo mais. Então, mesmo que você vá no limite onde você, somente com acesso a um front básico ali, consegue chegar, você ainda não tem uma performance boa. E aí você tem um problema. Mas é um problema que a maioria dos gestores de e-commerce hoje nem se aprofundam. E nem tem como resolver também, dependendo da profundidade. Muitas não tem como O resolver. que resolve mesmo, de fato, que o cara vai conseguir ter um puta ganho, tipo assim, a low hanging fruits, o cara não consegue meter a mão porque tá lá na camada em que ele terceirizou, que é a plataforma. E sabe? lembrando que esse um tempo a mais de carregamento que a gente está falando aqui do Google é que os números de mercado são carregar em até 3 segundos, né? Os números de mercado, 2 a 3 segundos. Esquece. Então, Isso, se não, você... isso não existe hoje no Brasil. É, A maior parte dos e-commerce você vai falar aí de 7 a 10 segundos É isso. para carregamento completo e Pode até ter um lazy load ali de carregar já uma parte enquanto você vai descendo. tem, assim como você consegue fazer um front apartado, por exemplo, da plataforma. Você faz um headless. Isso é muito interessante, porque a maioria das plataformas estão optando agora por uma base de implementação headless. Então, a gente vai consumir o e-commerce como se fosse uma API e eu faço o front do meu jeito, entre aspas. E aí você tem a Vertex, já faz isso, o Shopify já tem isso também. E aí você consegue diminuir o impacto do carregamento porque você está só consumindo uma API. Mas, tipo, de novo, não é que você aumenta o teu custo do outro lado, porque você vai ter que implementar isso. Então, Implementar, ou você vai ter manter. que gerenciar E é caro, esse time de tecnologia, sacou? E é É caro. E dá manutenção nisso, né? Você cria um filho a partir de agora, né? Diferente de você consumir um template de uma loja. Entendeu? É isso, e você tá contratando a plataforma que você não queria ter esse trabalho. Né? Exatamente. O varejista não é um bom desenvolvedor de software. Eu acho que já tem uma questão de tecnologia, não é o core do varejo. Nunca foi. E essa máxima está muito, muito bem embasada pela quantidade de empresas gigantescas que estão em cima de plataforma. A gente Exato. terceirizou a construção do core do produto, sacou? Perfeito. Na maioria dos e-commerce brasileiros. É porque ele é o core do produto e-commerce, É. mas ele não é o core do produto Sim. varejo. Não, mas eu digo o core do produto, eu quero dizer, tipo assim, se você quer vender online, o core do produto é, beleza, o produto que você vai fabricar. Mas o meio é o e-commerce. O E a meio gente é. decidiu, no mercado brasileiro, terceirizar isso. E tá tudo bem, sacou? Tá tudo É. bem. Só Mas que tem os efeitos colaterais. Tem os efeitos colaterais. Um deles é você não conseguir uma performance absurda. Não consegue. Não Nenhuma consegue. plataforma. Nenhuma plataforma. E é isso, tá? Ah, a culpa é da plataforma? Cara, talvez sim, talvez não. Porque imagina você tendo que construir uma ferramenta que tem que atender milhares de tipos de negócios diferentes. São casos Fica de genérico usos, demais, sacou? casos de uso completamente diferentes e você precisa de algo genérico o suficiente para atender E todo aí, mundo. algo genérico o suficiente implica que você vai ter uma base de código muito grande, que você vai ter. Exato. Sabe? Aí minha pergunta agora, direcionada em cima disso, ao senhor Luciano Fialho, perguntar para você. E depois eu volto a perguntar para o senhor sobre como é que a gente pode detectar talvez anomalias e outras coisas aí do mercado que podem ajudar a gente a entender que as coisas estão fora do padrão que deveriam estar, tá? Mas perguntando para você, se a gente está falando aqui de tudo isso que impacta o carregamento, quando é que chega então aquele momento onde o desenvolvedor tem a audácia de falar assim, porra, o GTM tá deixando o site lento, o Google Tag Manager. Cara, é triste, né? Porque o desenvolvedor, quando fala isso, ele só mostra que ele não tem conhecimento nenhum de tecnologia. Então E, explica aí. De novo, vamos dar 3 passos para trás para poder dar 2 para frente. O Google Tag Manager vai deixar o site lento? Vai, porra. Tudo que você coloca dentro do seu site vai deixar ele um pouco mais lento. E aí você tem que Mas se entender. você fizesse coisa só de marketing, Se você tivesse pra fazendo onde só o básico ele do para que a desenvolve- ferramenta funciona. ou seja, se tu não fizer gambiarra e não usar o teu Tag Manager como CMS, É Aí- porque, tipo assim, esse problema, eu acho que a gente já passou por não ele. passou, não. Sacou? Eu tenho, ou então, pelo menos, eu Não tenho passou, pego, não. passou, Não passou, não. eu tenho Luciano. pego ele bem menos. Eu tenho pego bem menos esse tipo de problema. Mas Porque você faz auditoria. Aí você pega mesmo que você conserta. Não, sim. Não, mas eu pego menos. Eu tô dizendo assim, a incidência desse tipo de problema, pelo menos na minha visão, diminuiu um pouco. Mas o ponto é que tem um outro problema, é que antes, você tem a definição do pra que é o pixel, beleza? Boa. Eu vou voltar muito lá atrás, mas vocês me perdoem, mas Porra, é porque assim, o pixel ele serve para uma coisa. o quê? É uma imagem, o conceito do pixel era de ser uma imagem porque
tag de imagem do HTML, através do atributo source de src, ele faz uma requisição GET, ou seja, ele só envia a informação. E aí eu não preciso ter um SDK do Facebook, eu não preciso ter um SDK de um afiliado, eu não preciso ter o SDK que a premissa foi de que, não, com essa master tag a gente vai conseguir aprimorar e melhorar. Porra nenhuma, você adicionou mais código dentro do seu site e aí você vai botar a culpa no Google Tag Manager. Eu acho que hoje eu vejo muito mais esse erro deixando os sites lentos dentro do Google Tag Manager do que propriamente a galera, tipo, implementando, tipo, esquema.org dentro do Google Tag Manager, sacou? Mas ainda vejo muita cagada dessa acontecendo. Sim, eu não acredito, eu nunca duvido da capacidade do ser humano de fazer merda. É tipo isso. Mas eu tenho pego menos esse cenário e mais essa necessidade das empresas terem acesso ao código-fonte do usuário. As pessoas esquecem uma coisa. O Google Tag Manager, ele é injetado dentro do seu site e ali dentro você pode colocar qualquer coisa. Coisa boa e coisa ruim, né? E aí depende do que você está colocando e qual nível técnico você tem para poder avaliar que essa tag aqui é uma tag que está impactando no carregamento. E aí, o cara de marketing não tem o mínimo de conhecimento ou o mínimo de vontade de querer entender sobre. No final das contas, ele quer só bater a porra da meta. Se ele bateu a meta com 8 segundos de carregamento, foda-se, tá ligado? Tipo, ele não entende que ele tem o potencial de crescer, né? A gente não olha quando o resultado tá batendo corretamente, a gente não olha pro que tá dando errado, sacou? O time que é a máxima do brasileiro, né? O time que tá ganhando não se mexe, sacou? Então, a gente acaba perdendo muito nisso. E aí, essas master tags começam a cagar e chegamos no cenário. Ano passado a gente pegou alguns casos, onde a master tag estava mexendo, atrasando os cookies do GA4, de Session ID, sacou? Manipulando as informações para poder modificar uma origem mídia. E aí é que começa a ficar mais complicado, né? Mas começa lá na ponta, porque recebe o pixel do parceiro, manda para poder implementar, implementa aos foda-se, ninguém sabe o que está sendo feito ali de fato. E aí a gente quebra a premissa do que é o pixel, né? Porque a gente não está mais colocando uma imagem que só sai do nosso site e vai para um terceiro. Não, a gente está dando acesso para esse terceiro e injetar código dentro da nossa página. E aí, pô, como é que tu não quer que fique mais lento? É óbvio que vai ficar mais lento. Ainda tem a questão que vocês estavam falando de regra e tudo mais. Ainda tem outro ponto em cima disso. Tem gente que implementa funcionalidade de e-commerce no GTM. De novo, usando o Tag Manager como CMS, né? Como um hub ali. Né? Já vi um bocado de coisa. Já vi regra de frete. É raro, mas acontece a cada hora. Regra de frete, regra de frete. E aí tem muita agência Vetex mesmo que tá fazendo essas merda aí até hoje. Ou que fez pior. Tipo assim, fez a merda e vendeu para uma porrada de outros clientes e fica replicando essa merda dentro do Google Tag Manager, tá ligado? E aí, de novo... Aí quando a Vetex atualiza, quebra e quebra pra todo mundo junto. Coloca o amendoim no buraco do amendoim, né? Então, para que serve o container do Google Tag Manager? Para você instalar tags para se comunicar com serviços de terceiros. O que é serviços de terceiros? É que não são de primeiros. Foi tu que implementou? Não, então... A verdade são duas. A primeira é que se o Pica-Pau tivesse chamado a polícia, nada disso teria acontecido. E dois, tu conhece algum lugar que ela pode aprender a não fazer essas merda? Cara, conheço vários lugares. Inclusive, tem dois. Tem um pro cara monitorar, caso isso aconteça. E tem o outro que o cara pode aprender sobre. Já eu falei sobre qual primeiro? Isso? Você que escolhe, mano. Eu vou falar primeiro. Meteu essa daí, vambora. Eu vou falar primeiro no que dá mais trabalho, porque depois eu vou falar uma parada melhor, beleza? Tá bom. Então, ó, Métricas Boss Prime, você tem lá mais de 25 treinamentos, onde você vai aprender não só sobre isso, de tudo que a gente está falando aqui, como você melhorar a performance do seu container, mas como você implementar corretamente as tags e, acima de tudo, lá tem uma comunidade de pessoas que trabalham com a mesma coisa que você e que estão, nesse momento agora, trocando uma ideia. São os psicopatas do Analytics, beleza? A galera fica domingo, 3 horas da manhã, os caras estão falando sobre modelo e atribuição. Quer abrir aqui agora. Beleza? Então, assim, lá a gente tem uma galera que está ali, de fato, trabalhando com a mesma coisa que você e tipo, pessoas experientes para poder te ajudar. E a galera ajuda de verdade. São 4 da tarde nesse momento que a gente grava. A última mensagem foi enviada às 2h55. É isso. A galera tá lá o tempo todo e assuntos, debates intensos sobre assuntos. Então a gente tá ali sempre tratando isso. E o outro ponto... Mas calma aí, o link tá na descrição e você tem um afago, um carinho, um abraço. Que se você clicar ali, você vai ter. Agora, a outra coisa é que, assim, vocês perceberam? Tem um trabalho gigantesco que tem que ser feito para você poder conseguir monitorar quando um dado para de captar, quando um dado para de ser executado, ou quando surjam os dados que estão entrando dentro do Google Analytics. E aí, para isso, meu parceiro, meu compadre,
tem o Trust Data, que a gente faz processo de qualidade de dados automáticos para dentro do seu Google Analytics. Então, toda segunda-feira, 5 horas da manhã, tu recebe um reportezinho avaliando todos os pontos de erros da sua propriedade do Google Analytics. Tu vai pegar, quebrou alguma coisa, a gente está perdendo os dados de sessão. Nós estamos auto-atribuindo as sessões. Ele vai pegar, tô cometendo um crime aqui sem querer. Alguém deixou passar um e-mail para dentro do GA4 sem autorização do usuário. Ele vai lá e vai detectar. E mais uma série de outras validações para você poder não deixar. E aí, para a galera de gestão de tráfego e para a galera que trabalha como analista dentro das empresas, tem um ponto muito importante, que é você não deixar o problema virar um problemão, né? Perfeito. Você pode resolver enquanto ele é um probleminha. E a ferramenta vai ajudar para isso. Então aqui na descrição também tem um link com mimo, afago, Trust in your data. Exatamente. Que Trust in your data. isso, mano. Já começa segunda-feira às 5 da manhã. Exatamente. Bem... Não, na verdade, quando o cara ele se inscreve, ele já recebe um reporte de 90 dias de dados para trás. E aí depois, na próxima segunda-feira, depois daquele e-mail, ele consegue já receber o acompanhamento. Começar bem a semana, né? Exatamente. A máxima, né? O quão rápido eu tenho que ir pro trabalho. Tipo isso. Agora é melhor, né? O quão rápido eu tenho que abrir o computador. Exatamente. Agora a galera tá no home office. Link na descrição e agora a gente volta aqui rapidinho, o papo que a gente estava tendo, falando sobre como identificar esses pontos. E aí eu já somo isso, Rafa, uma outra pergunta que eu acho que você tá vivenciando pra caralho aí, que é como que a gente pode usar a IA para integrar dados, prever, analisar anomalia, problemas que acontecem no seu e-commerce. Como é que a gente consegue usar a IA para isso? Principalmente, que é o que a ferramenta dele resolve, eu acho foda, que é cruzando isso com os dados do teu e-commerce, e não só com as ferramentas de terceiro. Eu vou trazer um caos aqui bem legal. Quando eu trabalhei na Americanas há 20 anos atrás, fucking 20 anos atrás, quando eu tinha 16 aninhos, serelepe pimpão, eu recebi, mal entrei na Americanas, umas cartas de boas recomendações, né? Eu trabalhava para americanas.com Shoptime, e uma das partes da carta de recomendação era, ao descobrir anomalias, reporte automaticamente para este e-mail. E o que era anomalia, né? Tava explicando o que eram os exemplos de anomalia. E um deles era, cara, você não pode achar que um kit de laptop mais impressora 20 anos atrás ia custar R$ 999 reais. Um laptop custava 5 para cima. Uma impressora 2 para cima. Não pode um combo de 2 produtos que custam minimamente acima de R$ 2.000 reais custar 999, os dois juntos. Então eram exemplos de anomalias. E muitas pessoas sujas, na minha visão, pegavam essas anomalias, compravam o nome do pai, da mãe, o caralho é 4, para poder se dar bem. Lógico que a empresa descobria e demitia essa galera. Mas qual o problema? É que muitas vezes anomalias como essa podem acontecer porque alguém digitou um número errado, mano. Sim, acontece. Só que o maluco digitou o número errado sexta, 6 da tarde. Sim. Descobriu essa merda sábado, 2 da tarde, quando começou a ver muita venda de um item específico, foi ver, caralho, a gente tem mais de 12 horas de venda desse produto. Fudeu. A IA hoje pode prever isso e identificar isso mais rápido. Não fudeu porque tem a ferramenta do Rafa agora. Agora, né? Agora. A gente fala muito de anomalias de negócio. Acho que o termo detecção de anomalia ele é muito comum quando a gente fala de tecnologia no passado. E hoje a gente consegue detectar anomalias de negócio. Então a gente cria, dentro do Sinatra, hoje a gente cria agentes que são especialistas na detecção de anomalias. Pensa no agente como uma pessoa que está no seu time. É como se fosse um analista seu. Só que o analista é extremamente treinado para esse caso que o Gustavo trouxe. Detectar um erro de preço. Então ele entende muito de preço, de precificação. Ele sabe o histórico de venda de cada um dos itens, histórico de preço mínimo, histórico de preço máximo, o quanto você dá de desconto numa categoria. Ele tem uma série de informações e dados sobre aquilo de forma histórica e ele é um analista que que faz seu trabalho com muito afinco e ele mantém aquilo num banco de dados, numa tabela e alguma coisa, e ele, sempre que ele vê um produto a 999, por exemplo, ele fala, cara, isso me parece estranho. E aí você consegue olhar em mais de 5 mil, 10 mil, 15 mil preços que você tem daquele item e falar, olha, esse preço está errado. Só que isso é humanamente impossível se considerar para cada produto do site. Você tem e-commerce hoje, é muito comum ter 20, 30 mil SKUs, 1 milhão. A gente tem e-commerce com 6 milhões, 7 milhões de SKUs hoje. Fudeu, pô. Remédio deve ser coisa de maluco. Tem bastante. Porque tem remédio caixa, remédio 1, remédio 4. Exato. Porra. O catálogo é muito grande. Então, um especialista em preço,
Por mais que você tenha ele, como é que ele vai olhar para todos os produtos a todos os momentos, a cada segundo. Então aí você cria um agente de IA, é uma IA que entende o seu preço, entende a sua precificação, tem todos os seus dados históricos e ela consegue predizer se aquele preço ali ele é um preço correto ou não. Esse é um exemplo de um agente. Então, a gente hoje tem 40 agentes. São 40 agentes para 40 anomalias diferentes. Então, o nosso trabalho no Sinatra é ter a maior cobertura de análise possível dentro do e-commerce. Como eu dou paz e tranquilidade para o Rafael do passado, que tocava e-commerce e ficava, virava a noite às vezes buscando problemas, ou era acordado às 5 da manhã com 15, 20 mil pedidos com descontos abusivos e tudo mais. Não deveriam ter. Já fui parar no Trend Topics do Twitter com promoção errada, enfim. Esse tipo de problema, ele é um... Isso é surreal, né? E assim, o brasileiro gosta, né, cara? Gosta, você sabe que tem... Você tem fóruns, né? Não, hoje você tem Twitters automatizados, bots de Twitter que ficam buscando isso. Exato. E quando acha, publica e muita gente compra, né? É o efeito social do problema. A gente hoje, só de preço, a gente tem em média 0,2%, 0,3% do catálogo dos nossos clientes com preço errado todos os dias. Caralho. E preço errado todos os dias porque alguém botou sem querer um número errado, que é feito na mão essa porra, né? Nem todos. Você tem muito problema de integração, você tem problema de precificação, você tem problemas de todas as naturezas. Entre o RP e a plataforma que subiu um bagulho errado. Exato. Que louco. Você pode ter... Eu não sei quem eu mato, o RP, a plataforma, quem opera. Até você descobrir... Alguém vai morrer. Até tu descobrir quem foi, irmão. Não. Eu vou matar depois, tá? Eu vou resolver o problema. Depois eu descubro quem eu mato. Mas por dia, tu vai tomar outro caixote, tá ligado? Não é isso. Amanhã tu toma outro caixote. Tu nunca vai conseguir sequer investigar isso, né? Muitos você nem vai saber que existiram. Vendeu um preço que é um pouco errado, vendeu por algumas horas, um dia, 2 dias, uma semana, e ele só tá acabando com a sua margem e você não viu. Em algum momento aquele preço foi corrigido por outra integração de preço, ninguém nunca soube daquele erro. Mas esse erro, ele acaba com a sua margem todos os dias. E é claro que um produto com muito desconto é o que mais vai vender. Então, às vezes, tem tantos produtos com pequenos erros ou erros suficientes para acabar com a sua margem e você não descobrir. Isso é muito comum, infelizmente. E a gente está falando de erro de preço. Quantos problemas de pagamento a gente não tem por segundo, por hora, por dia, em cada um dos e-commerce? Quantos problemas você não tem na busca do seu e-commerce? Quantos problemas você não tem olhando para o ticket médio, que a gente falou aqui agora? Você tem um ticket médio esperado dentro de um canal. O ticket médio de boleto não é o mesmo de Pix. Ou, às vezes é igual, às vezes não é. O quanto isso vai variar de forma negativa. Então, acho que tem uma máxima que é ter uma boa predição do futuro. Então, a gente consegue, com dados históricos, criar uma visão do futuro, e essa visão do futuro é muito assertiva. A gente consegue, nessa visão de futuro, te entregar, olha, você está um pouco acima, um pouco abaixo, por quê e aonde. Então, imagina quase que uma babá eletrônica, para quem tem filho, ou passou por filhos pequenos, aí o Luciano, por exemplo. Você deixava o seu filho dormir sem babá eletrônica perto? Não. Não deixa. Porque você tem medo. Exatamente. Alguma coisa aconteceu, você quer ser avisado. E a minha babá eletrônica tinha detector de choro. Olha, que loucura, né? É tipo isso. É tipo isso. A babá eletrônica dele tem detector de merda, né? Exatamente. A gente detecta o choro também. Apesar dele ser livre, né? Mas livre. Mas você precisa ter a babá eletrônica ali justamente para pegar qualquer oscilação ali da criança para você acudir a criança. A mesma coisa dentro de um negócio. Só que a gente está falando de milhões ou bilhões de data points. É inviável, não existe. Você pode fazer você pode ser o melhor analista de dados do mundo. Você acabou de fazer a sua análise, tem mais 1 milhão de data points que não estão na sua análise. Você vai fazer ela a cada 10 minutos? Na mão? Não vai. Não, e até construir isso dentro, internamente. Eu duvido que os caras vão ter budget para poder construir uma porra dessa. A gente está 2 anos construindo esse exército de robôs inteligentes. Esse exército de robôs inteligentes é foda. Mas é isso, é assim que a gente vê. É um exército de robôs inteligentes
Dá um case aí de uma parada que vocês já pegaram bizarra, que vocês... Deixa eu contar o Não nome precisa de falar o ninguém, nome não. da empresa, não. Nossa, Uma tem bizarra, assim, que vocês falam assim, caralho. E o próprio cliente falou assim, meu irmão, a gente nunca pegaria essa porra. Ou a gente demoraria mó tempão pra pegar. Tem muito. Tem muito problema de preço e promoção. Preço deve ser pra caralho. Promoção, vazamento de promoção. A gente tem um cliente que... O que chama de vazamento de promoção? Promoção deveria ser só pro cliente XYZ e vaza no Twitter. Olha, muito comum, tá? E quem trabalha com varejo, por favor, não faça isso. Cria um cupom de saque para um cliente. Fala, ó, o Gustavo reclamou de alguma coisa. Que é raro, né? Gustavo, imagina, Gustavo reclamar. O Gustavo reclamou e eu vou dar, pô, Gustavo é um bom cliente, ele tem um LTV alto. E eu não quero perder ele. Então eu vou dar Gustavo, você tem um cupom de R$100 para comprar qualquer coisa na minha loja aqui, você é um cliente premium, ótimo. Só que esse cupom, para evitar atrito com o Gustavo, eu boto lá, cara, eu não vou limitar a quantidade de uso, eu vou botar 2 usos, por exemplo, mas eu não vou limitar para o CPF, porque ele pode estar comprando no cadastro da esposa, ele pode estar comprando com outro e-mail, às vezes a chave é o e-mail, não é o CPF. Então eu vou deixar sem limite, mas esse cupom pode ser usado 2 vezes, qualquer dia a gente apaga. Isso sempre vaza. O Gustavo vai usar, vai mandar para o Luciano. O Luciano vai usar, vai mandar para outro amigo. Eu falo assim, cara, não espalha não. Porque Já aconteceu com a gente. Já aconteceu comigo em e-commerce que eu administrava e acontece semanalmente com algum e-commerce cliente nosso. E esse estrago pode chegar a 20, 30 mil pedidos. Posta no Twitter. E eu lembro de um caso esse ano que era uma empresa de moda que teve um problema desse num domingo, final do dia. Não tem ninguém online domingo, final do dia. Esse é o grande Pra ponto. trabalhar. Pra trabalhar. Ponto. Tipo assim, a IA não tem feriado e não tem tem folga. 24/7. É 24/7, exatamente. Aquele cliente não poderia ter 5 mil pedidos às 2 da manhã de domingo para segunda. Então, esse é o tipo de coisa aí que que, acontece. O Sinatra, além de mandar e-mail, WhatsApp, fez o conclave, Sinal de fumaça. Qual o esquema? Não, os agentes, eles têm... Aí o robô é tão inteligente que correu até a casa do dono do e-commerce para bater uma porta. Quase isso. O robô, ele consegue desligar uma promoção, desligar um produto, ele consegue tomar uma ação inibidora, digamos assim. Ele foi lá e removeu o cupom, parou de usar o cupom. Ele remove o cupom, por exemplo, e ele estanca o problema. Estanquei o problema. E claro que esse caso é um caso extremo onde tinham 5 mil pedidos. Sim. O robô ele pode parar o problema depois de 2, 3 pedidos. Vou dar outros exemplos aqui. Um exemplo de meio de pagamento com aprovação manual. Você fala de um voucher, por exemplo, você fala de um boleto. Ele pode ser aprovado manualmente. Alguém do seu time pode entrar na plataforma e falar, olha, esse cliente pagou. Geralmente cartão não pode, mas boleto, essas coisas podem. Pix. E aí não é raro também a gente encontrar pessoas mal intencionadas dentro da loja que pedem para familiares, como você falou, familiares, amigos, etc. Aí. Comprem, não paguem um boleto, me manda o número do pedido e eu vou aprovar na mão. Assim, quantos boletos você tem aprovados manualmente no seu e-commerce? Aconteceu 2 no mês. Então não pode acontecer 30 em 10 minutos. Esse tipo de comportamento não é... Para IA não é difícil de pegar. Agora, qual varejista tá olhando... Nunca deve ter nem pego. Nem pega, você não pega. Às vezes você vai pegar isso na auditoria, muito tempo depois, às vezes passa até pelo financeiro. E aí aquilo ali... É foda, né? Porque quanto mais você vai acumulando esse histórico, mais você vai vendo o rombo, né? Exato. Que você teve. E eu tenho aqui 30 boletos, depois eu tenho outro problema de promoção que vazou, depois eu tenho isso, aquilo. Quando você olha, você está perdendo 2, 3 pontos percentuais de margem. E eu tenho muito varejista na minha base hoje que faz 2, 3 pontos percentuais de margem. Então, problemas que podem levar ele a zero ou a margem negativa, é a diferença entre você ganhar dinheiro no final dessa operação ou não. Quantas vezes eu estava correndo no mês para tapar um buraco de margem que foi uma promoção feita errada. Ou um meio de pagamento que caiu e a gente não sabia. Isso é surreal. Boa, deixaremos aqui as informações sobre o Sinatra na descrição, pra você entrar na página lá, conhecer um pouquinho mais. LinkedIn do Rafa também estará lá, para vocês poderem tirar dúvidas com ele. Vai entender um pouco melhor como o IA pode ajudar a detectar essas anomalias aqui, como a gente mencionou. E sendo bem sincero, essa funciona mesmo, tá? Não funciona. Não é
Não é coisa de N8N, E aí, essas sabe paradas qual a não. parada tá maneira? ligado? Não é merchan também. Não é merchan. Sabe qual é a parada maneira que dá pra tu fazer com o Sinatra? Tu passa um café, abre o dashboard e só vai vendo ali a porrada de coisa que ele foi Cara, tu tinha detectando. que ter eu um nem modo tava ligado. Matrix no Sinatra, só de meme mesmo. Pro É. cara fingir que, tipo, tá, tipo, meio que fazendo uma porrada de coisa. E não é a Amazon que tá sangrando lá atrás, tá ligado? E tipo Um assim, monte de conta, cálculo Tem o matemático modo avançado. light, o modo escuro e o modo Matrix. poser, tá ligado? Um monte de função matemática exatamente. complexa passando na tela e a pessoa ali digitando qualquer coisa, né? minimamente, se for fazer isso olhando, tomando café, que seja Coffee Mais. Vai fazer com Coffee Link na Mais. descrição, sabe que Coffee Mais tá com a gente há um tempão, dando essa moral, canecas lindas, inclusive, da última Uhum. coleção que a gente recebeu aqui. Exatamente. Link da descrição pra você garantir aí também o teu cupom da Coffee Mais e tomar um café vendo suas análises. magia aconteceu. A magia acontecer. Pra gente finalizar aqui o nosso papo, Rafa, o que você trouxesse pra galera que tá assistindo a gente? O que seria o beabá do planejamento ali de e-commerce no sentido de marketing, junto às métricas que a gente falou, que a gente trouxe? O que seria, tipo assim, beleza. Cara, o que é o básico bem feito dessa porra pra eu conseguir planejar e analisar / executar? Legal. Quase que um checklist. É. Acho que começa como um checklist mesmo. Primeiro você precisa saber o big number. Quanto eu preciso... Qual a tua meta? Qual a minha meta? Né? E minha meta é de faturamento ou de receita? Você deveria começar com sua meta de receita mesmo, não de faturamento. Ou seja, quanto de lucro eu tenho que entregar para a companhia no final do mês ou do ano. E a partir do lucro que você tem que entregar, você vai fazendo as contas para trás. Então, se eu tenho que entregar essa margem de lucro, qual o meu percentual de margem eu Quão tenho... distante da meta eu tô, por exemplo, se eu entrei em maio na empresa, né? Também. Mas quanto eu tenho de margem de lucro para saber quanto é a minha venda bruta. A minha venda bruta tem uma parte dela que não é paga, né? Uma venda captada não necessariamente é faturada. Você vai lá, eu tenho tanto de margem de lucro, eu tenho tanto de venda faturada, para isso eu tenho tanto de venda captada. Aí da venda captada, ótimo, eu vou captar aonde? Aí você vai começar a fatiar pelos canais de aquisição, sejam eles quais forem, e vai entrar um pouco no papo do que a gente falou aqui, né, de como você olha para cada um deles e fala quantas pessoas eu vou trazer, se eu tenho uma conversão de X, se eu tenho um ticket médio de Y, quantas pessoas eu tenho que trazer para trazer essa venda. E aí lá na ponta você fala, ótimo, eu tenho que trazer 1 milhão de pessoas de Google nesse mês. Ótimo, quanto isso custa? Então, depois disso, o custo ele vai alimentar ali o cálculo de quanto você precisa lucrar se a conta fecha, no final das contas. Aí você consegue fazer de quanto você precisa lucrar até quanto isso tudo vai custar. Quando você faz o custo, você vai montar sua DRE ali e ver se aquilo gera resultado na última linha ou não. Então, assim, é um trabalho exaustivo. Por mais que a Chato, checklist mas é seja importante. Cara, eu não simples. acho chato. Por mais que a checklist Lógico que tu seja não acha extremamente chato, hein, simples, cara? tá ligado? Tu tem a máxima do você é viciado em se estressar, pô. Pode Você ser. é viciado em se estressar. Aí isso ele é mesmo. Sou varejista. É, 18 anos como Se varejista. perguntar pra outros amigos nossos, vai falar que ele é viciado em se estressar mesmo. 18 anos como varejista. Você não gosta de mar calmo. Você não está vendendo só plataforma de digital de conteúdo que gosta de mar calmo. Né? Tem uma empresa maravilhosa fazendo outro. Varejista é dureza. Dureza. E aí você precisa fazer as contas para ver se no final você precisa saber o quanto você está entregando para a companhia. Que é o valor que você realmente entrega. Você vai ser cobrado e talvez você nem seja cobrado de tantos números e tudo mais, mas saber os números, saber chegar neles é muito importante para você se posicionar de forma diferente na empresa. Pô. Papo bom, né, Luciano? Papo bom, nunca tinha conversado sério com o Rafa. Com o Rafa, sério? Ótimo. Tinha conversado sério com o Rafa. Ele botou a skin aqui, É, né? ele tá com a skin do empreendedor, Sinatra, né? Sinatra, né? É outra skin, né? É a skin do Vale do Silício. É. Papo bom, Rafa. Mais uma vez, irmão, obrigado por estar aqui com a gente, trocando esse papo, batendo essa ideia. Obrigado por ter vindo, para quem fique bem claro, viu? O Rafa levou esse podcast tão a sério que falou, não, eu estou morando em São Paulo, mas eu irei ao Rio Sim. presencialmente, não bate e volta. Chego de manhã, você recebe a gente aí na tua humilde residência
eu trabalho aí, a gente grava e eu volto. Falei, caralho, tá bom. E só pra isso. Olha que honra. Muita moral. Mas, Muito cara, bom. além de tudo, vocês são 2 amigos de muito tempo. A gente já trabalhou Ó, junto, a o gente é melhor, cara, amigo eu de não muito sei o que tempo. que você vai fazer com o Rafa depois disso daqui. Mas com certeza é o melhor maluco pra te levar em restaurante de carne. Churrasco. Puta que pariu. Não só levar, já fiz churrasco pra você também. Pra mim, não. Pra ele não, só pra mim, cara. Jura que eu não fiz? Aí tu acabou, Vai de assumir, ficar tu aqui. acabou de assumir quem é o que tu mais gosta, tá ligado? É Aqui. isso. Sabe, igual o Não, tá tudo filho. bem, tudo bem. Mas Tudo bem, Luciano? nessa dupla o Luciano topa perder, mas no resto... Não, fica aqui o meu convite para um Tá tudo churrasco. certo, tá tudo certo. A gente vai estar lá no Vetex Day, pô. Ele faz o churrasco pra gente. Tá? Pô, o VTEX Day vai ser incrível. Vai O Sinatra, a gente saiu do menor stand do ano passado, a gente vai para um dos maiores esse ano. Vai ter uma palestra muito boa no Just for Devs lá, no Pretinho do Gordinho. Vai ser pico. Recomendo. Eu recomendo, Se fortemente. quiser que eu meta um logo do Sinatra, tipo, jeito eu já vi. Rafa, mais uma vez, obrigado, viu, mano? Tamo junto. Obrigado Espero vocês. que a galera tenha aprendido bastante aqui, porque é um tema denso que pouca gente acaba cutucando Conversa esse de adulto, desespero irmão. aí. Conversa de Mas é adulto. isso, acho que é importante pra galera poder entender que, cara, não adianta você perseguir taxa de conversão ou olhar métricas que não existem, que é custo por sessão. Isso aí nunca existiu, a não ser que você seja um publisher. Se for um publisher, tu olha custo por sessão. Pô, e-commerce, tu olha custo que tu pagou na mídia e foda-se, tá ligado? Não existe essa porra de Que custo é por o sessão. custo, né? Tu olha só o custo. Custo por sessão, tá ligado? custo por sessão quem inventou foi gestor de tráfego. Então, com essa a gente acaba. Muito obrigado. Com esse Não clima esqueça. amistoso. Não esqueça que toda semana tem episódio novo. Muito obrigado. Se você tá vendo no YouTube, se inscreve, dá teu like, deixa teu comentário. Tá no Spotify? Não esqueça que são as tuas 5 estrelas que ajudam essa porra aqui a existir. Então, dê tuas 5 estrelas, se inscreve, ativa o sininho, que toda semana tem um episódio novo. Valeu! Valeu!